Boa tarde, senhoras e senhores. Solicitamos que tomem seus assentos e coloquem seus celulares no modo silencioso. Gostaríamos de registrar a presença dos ilustríssimos senhores e senhoras. Dr. Rômeu de Almeida e Silva, superintendente da ABIN Ceará. Brindou os autores com prefácio que enriqueceu sobremaneira o livro. Dr. Josniel Carneiro, jurista e colaborador do livro. Coronel Aviador Malé, Tenente Coronel Aviador Jansen, Tenente Coronel Aviador Pacobaíba. Senhoras e senhores, apresentamos neste momento os autores. Senhor Bruno de Souza Reis. Bacharel em Ciências Aeronáuticas, pós-graduado em Gestão de Crises em Relações Internacionais, pós-graduado em Gestão Pública e mestre em Segurança da Aviação e Aeronavegabilidade Continuada no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, ITA. Dedica-se à formação de aeronavegantes como docente e há 10 anos realiza pesquisas sobre o terrorismo. E a doutora Sara Vieira Carneiro, psicóloga graduada na Universidade Federal do Ceará, UFC. Pós-graduada em Psicologia na Universidade de São Paulo, USP São Paulo. Mestre em Psicologia Clínica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Doutora em Psicologia na Universidade de Fortaleza, Unifor. Com mais de 15 anos de experiência em Psicologia, Prática, Docência e Pesquisa. Atua em Psicologia Clínica e Psicologia das Emergências e dos Desastres. É palestrante, consultora e diretora técnica da Humanitas Desenvolvimento de Pessoas. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a senhora Avena, ao senhor Lincoln, que cederam esse maravilhoso espaço que é o Café Patriota. Espero que todos gostem e voltem mais vezes. A editora Expressão Gráfica, hoje não vi o representante, o senhor Mauro, mas que conseguiu transformar todo esse nosso conhecimento nessa maravilhosa obra que nós tivemos realizado. E a todos os amigos e autoridades que nos prestigiaram essa tarde com as suas presenças. Permita-me. Vou iniciar essa apresentação com o vídeo que nós fizemos. Durou mais de 8 horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho, Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. 2 outros tripulantes também foram feridos. O delegado Romeu Tuma disse ainda que o sequestrador está internado no hospital de Goiânia. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental.
dia, irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2011. Já são quase 7 horas da noite. Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem usar luvas. A Polícia Federal prendeu hoje 10 suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. São as primeiras prisões realizadas com base na lei antiterror. Os envolvidos participavam de um grupo virtual chamado Defensores da Sharia. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Falar agora da noite tensa no bairro Dionísio Torres, tudo por causa de uma ameaça de uma bomba bem pertinho da Assembleia Legislativa. Isso bloqueou várias ruas do bairro. A onda de violência no Ceará foi classificada de terrorismo pelo governador Camilo Santana. Ele defendeu mudanças na legislação brasileira que tratam do assunto. Bandidos fizeram ataques com explosivos e colocaram fogo em prédios de Fortaleza. Estão colocando explosivos em viadutos, em pontes, estão incendiando postos de gasolina, estão incendiando bancos, caminhões da companhia que recolhe o lixo, caminhões da companhia de energia elétrica. O atentado, o modo de ataque é para parar serviços básicos da cidade. Os moradores do estado do Ceará vivem uma situação de medo e insegurança. Na noite de ontem e na madrugada de hoje, os criminosos atacaram veículos e tentaram destruir mais uma ponte. Os ataques já duram mais de 2 semanas e passam de 200 em todo o estado. Bem, essa apresentação é só para mostrar um pouquinho do que vamos navegar agora. A palestra deve durar em torno de 40 minutos, é algo bem rápido, perto do que a gente escreveu ali, que durou 4 anos. Terrorismo no Brasil, definir para combater. O título ele foi escolhido justamente como que podemos combater algo que a gente não definiu. Toda a discussão do livro é baseado nessa premissa. Afinal, o que é terrorismo? Primeiramente, para nós respondermos essa pergunta, nós temos que voltar um pouco na história. E voltando, procurando a definição no dicionário, a gente achou uma das 4 que contemplamos lá no livro, foi que terrorismo é atitude de intolerância por parte de indivíduo ou grupo de indivíduos com aqueles que não compartilham suas convicções políticas, artísticas, religiosas. Essa é uma das premissas que toda a sociedade acha que é o terrorismo. Na história, a Revolução Francesa foi quando surgiu a primeira vez a palavra terrorismo. Por ocasião da Revolução Francesa, esse advogado e político, Robespierre, disse: se a base de um governo popular em tempo de paz é a virtude, sua base num tempo de revolução é a virtude e o terror. A virtude sem a qual o terror seria bárbaro.
e terror sem o qual a virtude seria impotente. Mesmo tendo sido escrito somente na Revolução Francesa, a palavra terrorismo, nós já havíamos tido indícios no ano 70 depois de Cristo, quando tinha um grupo judeu, que eram os zelotes, e eles assassinavam as autoridades romanas. Então é algo já bem antigo. No entanto, a palavra terrorismo, ela começou a ser divulgada a partir da Revolução Francesa. Esse senhor, David Rappaport, foi a base de todo o conhecimento histórico do nosso livro. Ele tem aproximadamente 90 anos lá na Califórnia, e ele conseguiu fazer o entendimento histórico do terrorismo dividido em 4 ondas. Essas ondas eu irei apresentar bem rapidamente para os senhores e senhoras. A primeira onda, conhecida como onda anarquista, foi a era dos assassinatos. Ela começou em 1878 a 1919. Todas as ondas que Rappaport descreve duram em torno de 40 a 45 anos. Essa era de ouro dos assassinatos, este foi um dos que cometeu e incentivou alguns grupos terroristas naquela década. Ele disse que a luta terrorista tem exatamente essa que pode agir inesperadamente, encontrar maneiras e meios que ninguém prevê. Isto apresenta realmente uma nova forma de luta. Ele quis inflamar os mais fracos a combater o Estado legítimo. E a primeira vítima foi o próprio czar Alexander II. Ele foi vítima de um grupo terrorista chamado Vontade do Povo, lá na própria Rússia. Todo aquele que contesta a autoridade e luta contra ela é um anarquista. Daí a origem da anarquia, que tanto nós ouvimos, mas pouco entendemos. Ele é descrito por Rappaport como a primeira onda. Essa outra vítima, provavelmente os senhores conhecem, e foi Ferdinando e Sofia. Ao ser assassinado, deu origem à Primeira Guerra Mundial. Também foi assassinado por um grupo terrorista chamado Mãos Negras. Passado a primeira onda, veio a segunda onda, a anticolonialista, da data de 1920 a 1960. Qual era o seu viés? As lutas nacionalistas, liberalistas, no sentido de que as suas colônias se rebelarem contra aquelas grandes potências que apareciam à época. Aqui nós temos um cartaz, esse é um cartaz da época, do grupo terrorista IRA, que dizia, né? Conversa fiada custa vidas. No táxi, no telefone, em clubes, bares, em partidas de futebol, em casa com os amigos, em qualquer lugar. Se você for dizer alguma coisa, não diga nada. O grupo terrorista começou a normatizar como deveria ser o terrorismo. Eles escreveram um livro chamado The Green Book. Nesse livro, uma parte dele, ele continha a estrutura de uma corte marcial, deixando claro o que aconteceria se houvesse vazamento de informação. A partir dessa segunda onda, nós começamos a observar a organização dos grupos terroristas. A terceira onda, que todos nós conhecemos bem, e mais à frente, quando apresentarmos os problemas no Brasil, vocês entenderão melhor, foi justamente caracterizado pela Guerra Fria, né? O mundo bipolarizado. Essa onda durou de 1960 a 1990, né? A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Dentre alguns grupos, eu citei estes, que foi a Brigada Vermelha, lá da Itália, e o Exército Vermelho japonês. Todos esses aí tinham características bem cruéis em seus atentados terroristas. E este ainda está ativo, né, que é o ETA, o grupo basco, também foi criado nesta onda. A assinatura desses grupos era o sequestro de aeronaves, né? Metade do livro foi dedicada à parte de terrorismo na aviação, justamente por conta dessa onda. A quarta onda foi o grande boom do terrorismo. É a
nós estamos ainda vivendo a luta que tem o viés religioso. Nós conhecemos grupos e esses personagens, infelizmente, né? A própria Al-Qaeda, que o Osama Bin Laden fez aquele atentado no World Trade Center, e hoje com menos força, o Estado Islâmico. Qual era a sua assinatura? Aqui nós temos uma foto do Hamas, em que vemos alguns homens-bombas. O viés religioso, a Sara irá descrever um pouco mais, mas o viés religioso ele é mais cruel na parte de terrorismo. Por quê? Acredita-se na vida após a morte. Então, o terrorista começou-se a se matar em prol da causa. Outra assinatura dessa onda que o Brasil é vítima disso são os lobos solitários. Pessoas que assumem uma causa de um grupo e praticam os atos de terror. Enfim, e o que é o terrorismo? Será que ser ateu é terrorismo? Ou somente o viés religioso? Ou o social aqui, como vemos os Black Blocs na Grécia? A Arábia Saudita declara em nova lei que ateus são terroristas e reprime políticos dissidentes. Bem, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque depende de um Estado para definir. A Arábia definiu que quem é ateu é terrorista. Então, aqui começa o grande problema de todo o terrorismo. Em 1937, a Liga das Nações, a antecessora da ONU, ela se prontificou em definir o que é terrorismo pela primeira vez. Por quê? Até a primeira onda, que era anarquista, o terrorismo se limitava às suas fronteiras. A partir da primeira onda, ele se tornou transfronteiriço. Então, como que ficaria um sequestro de uma aeronave? Uma aeronave decola dos Estados Unidos, ocorre um atentado terrorista e pousa no Brasil. Ele sai dos Estados Unidos como terrorista e pousa no Brasil como herói. Porque aqui, até então, não havia a definição do que é terrorismo. Por isso, a Liga das Nações propôs. Esses dois estudiosos, Schmidt e Jungmann, em 88, pesquisaram 255 definições de terrorismo pelo mundo. E ele pegou uma tabelinha, fez com 109 definições, o que essas palavras tinham nessas definições de terrorismo. Nós vemos a violência em 83% das definições. E algumas outras, tipo aspecto publicitário, 21% das definições. Eles começaram a delinear para chegar a algum denominador comum. No entanto, foi a ONU somente em 1994 que definiu o que era terrorismo. Se vocês observarem, quase um século após a primeira onda ter iniciado, que foi definido o que era terrorismo pela ONU. E a definição, que é a premissa principal de todo o terrorismo, são atos criminosos, pretendidos ou calculados, para provocar um estado de terror num público, num grupo de pessoas ou indivíduos, para fins políticos, são injustificáveis, em qualquer circunstância, independente das considerações de ordem política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa, ou de qualquer outra natureza que possa ser invocados para justificá-lo. Eu deixei grifado essa parte por conta da motivação. Essa é a motivação que define o que é terrorismo. E aqui eu faço uma pausa para ver os anseios. Muitas pessoas me perguntam, poxa, esse ato foi ou não terrorismo? Nesse momento eu gostaria de apresentar essa ferramenta para vocês, para que quando alguém perguntar, vocês passem por esse filtro. Os 3 pilares do terrorismo. O terrorismo, ele precisa desses 3 pilares para ser definido. A ação, a intenção e a motivação. Se ele cumprir os 3 requisitos, aí sim ele vai ser considerado ou não terrorismo. Aqui eu trago um exemplo. Rapaz tomando um café. World Trade Center. O ataque em 2001 no World Trade Center é um exemplo clássico que nós possamos passar por esses 3 pilares. Primeiro, a ação. Houve sequestro da aeronave e depois lançar a aeronave
sobre as Torres Gêmeas. Qual era a intenção? A intenção era colocar em colapso a economia norte-americana. E qual era a motivação? Houve tanto a motivação religiosa quanto a motivação política. Mas o Brasil, agora entrando realmente no tema do livro, o Brasil é um país pacífico. Até começarmos a estudar isso há 10 anos, eu tinha uma percepção que era bem tranquilo. Essa Global Terrorism Index de 2016, anualmente ele mede, infelizmente está um pouco claro aqui, mas é graduado em cores. Diz o seguinte: o Brasil está ocupando o 80º no ranking. Então, poxa, como que o Brasil está nesse nível? Se ele deveria estar aqui, mas por que ele está no meio, considerando o mundo todo, por que ele está no meio do ranking? Porque alguém definiu que era terrorismo. Ah, mas o Brasil não definiu. Ok, mas a definição da ONU é o que vale. E aí, algumas coisas que contribuíram para que o Brasil ocupasse essa posição. Exemplo, isso aqui foi tirado de um livro que daqui a pouco vocês saberão. Execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia, ou uma personalidade fascista no governo que está envolvida em crimes e perseguições contra os patriotas ou de um dedo duro, informante, agente policial, um provocador da polícia. Outro, os veículos pesados, aviões em terra, barcos ancorados, podem ser tomados e as tripulações capturadas. Os aviões em voo podem ser desviados de seu curso pela ação guerrilheira ou por uma pessoa. Poxa, mas isso aí aconteceu no Brasil? Uma vez teve uma desapropriação de 1.000 quilos de dinamite e 300 quilos foram levados para a garagem da casa do Carlos. E o meu trabalho era ficar virando as caixas de dinamite, porque dinamite é assim, se você não fica virando, corre um risco terrível de explosão, né? Então a gente começou a fazer a metralhadora, granadas, né? E a metralhadora ainda era muito incipiente. Dentre as publicações do Marighella, o que tornou mais conhecido no mundo e foi o Manual do Guerrilheiro. E a Tricontinental Cubana imprimiu em diversas línguas. E, de fato, esses movimentos radicais daquele período se aviveraram muito nesse manual, né? Ele era, digamos, considerado uma cartilha necessária para a formação política e militar desses grupos. Il faut prendre un fusil pour être un révolutionnaire. Bem, como os senhores e senhoras puderam ver, esse é o Manual do Guerrilheiro Urbano. Quem não leu, recomendo que leiam com um olhar crítico. Está disponível na internet, só digitar no Google que consegue visualizar. Essa revista Fox Online recentemente publicou. O modelo por trás disso foi desenvolvido pelo terrorista brasileiro Carlos Marighella, em 69, em seu mini Manual do Guerrilheiro Urbano, o qual também foi o modelo da fração do Exército Vermelho. Isso aqui é um grupo terrorista da Alemanha. O próprio Saddam Hussein o leu. Assim como no vídeo, esse manual ele inspirou vários grupos terroristas. Inclusive, nós temos alguns como o próprio Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Autoria Marighella, nosso brasileiro. Já começamos aí a entender que o terrorismo já existia no Brasil há muito tempo, porém não era relatado. Um dos autores, né, contemporâneos, Sartre, por exemplo, foi um dos que disse, até que enfim alguém escreveu algo prático, para vocês começarem a entender que o terrorismo começou-se a profissionalizar. Aqui outro exemplo que contemplou aquele ranking, ele fez aquele ranking, o Brasil ocupar aquele ranking, foi o sequestro do VASP 375,
em 1988. Mais à frente eu vou relatar mais sobre esse caso, mas esse terrorismo que ocorreu acabou culminando com a morte do copiloto. Mas e o Brasil, como que ficou essa definição? Por ocasião dos grandes eventos que nós tivemos, Copa das Confederações, Olimpíadas, Copa do Mundo, BRICS, por conta disso o Brasil se viu obrigado a definir o que é terrorismo. Lembrando daquela característica de ser transfronteiriço. Os grandes países, as grandes nações, começaram a cobrar isso do Brasil, a definição. No entanto, só em 2016 que o nosso Congresso conseguiu definir, em março de 2016, através da nossa Lei 13.260. E qual que ficou a nossa definição? O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais. Onde eu quero mostrar, onde eu quero chegar para vocês. Houve a prisão na Operação Hashtag, foi a primeira que nós tivemos aqui no Brasil, em que nós conseguimos combater esse grupo que ia fazer um atentado, inclusive havia até um cearense. Essa outra, acredito que pouquíssimas pessoas aqui sabem o que aconteceu. O ano passado um grupo foi desmantelado na Operação Átila da Polícia Federal, em que os seus integrantes planejavam, nesse carnaval de 2019, roubar um caminhão tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro e sair atropelando o máximo de foliões possível. Foi desbaratado graças à nossa Polícia Federal. Mas aqui está o problema da nossa lei. Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou banco de dados. Foi vetado. Os dispositivos apresentam definições excessivamente amplas e imprecisas, com diferentes potenciais ofensivas, culminando, contudo, em penas idênticas, em violação ao princípio da proporcionalidade e da taxatividade. Além disso, os demais incisos do parágrafo já garantem a previsão das condutas graves que devem ser considerados atos de terrorismo. A presidente, à época, vetou esse artigo, além de que, se vocês observarem, no Brasil, o terrorismo só ficou definido como sendo xenofobia, religião, motivações de xenofobia, cor, etnia e religião. A principal motivação do terrorismo, preconizado pela ONU, em que o Brasil foi signatário, diz que as motivações políticas, sociais, filosóficas, todas elas também fazem parte do terrorismo. Então, hoje, criminalizar por terrorismo no Brasil é quase que um sacrifício, é quase que impossível. Porque se não atingir essa questão de xenofobia, a parte étnica, que o Brasil é multirracial, não tem nenhum problema quanto a isso, e religiosa, se não for isso, não é terrorismo no Brasil. Por isso a necessidade urgente de revisão dessa lei. Porque fica questões como essa. Isso aqui é terrorismo ou não é? Block. Tivemos um grande evento em 2013. Ou esse aqui. Grupo invade fazendas e incendeia galpão em protesto no oeste da Bahia. Deixa o homem derrubar, gente. A Sara até brincou, né? Eu sou mineiro, mas a Sara até brincou que tinha um cearense no meio, com esse grito ali, né? Bom, e o MST, né? Aí fica nessa questão. A partir do momento que foi vetado a parte de movimentos sociais, e não há essa motivação social, política, como é que poderíamos enquadrar? No livro tudo isso é discutido e apresentado os porquês. Passamos para uma questão que realmente aflige o Brasil,
que nós chamamos de narcoterrorismo. Narcoterrorismo é uma palavra nova, ela foi definida recentemente, na década de 80, por ocasião do Sendero Luminoso, quando efetuou um grande ataque no Peru. E o presidente peruano, à época, definiu o narcoterrorismo. Mas qual é o seu problema? Quando passamos novamente pelo filtro. O terrorismo clássico, como eu disse, ele tem que ser definido pela ação, pela intenção e pela motivação. Quando nós observamos o narcoterrorismo, a ação tem, ok, né? Nós tivemos vários casos aqui no Brasil, ocorre atentados e várias outras formas. A intenção de provocar o mais fraco, provocar o mais forte, que é o Estado, também temos. Mas e a motivação? A motivação, ela sai daquele viés político, religioso, sai do viés social. Ele passa por uma motivação onde é o lucro do tráfico. Mas ainda assim é um terrorismo. E tivemos grandes grupos aqui, e ainda estão ativos pela nossa América do Sul. Entre eles, nós temos a ELN, lá na Colômbia, a FARC também, que recentemente largou as armas, mas desde então sempre foi considerado um grupo terrorista. Mas nós temos aqui o Hezbollah e o Hamas. Mas o que eles têm a ver com a América do Sul e o Brasil? No site Jus Brasil e outras matérias foi publicado: Polícia Federal aponta elo entre PCC e Hezbollah. Outro, no Ministério Público. Aqui nós vemos Hamas e o próprio Hezbollah ainda tendo contato com o próprio PCC. E aí nós tivemos uma ação de narcoterrorismo aqui em solo alencarino. Ameaça de bomba na Assembleia Legislativa. Em 2013, como forma de pressionar o Estado, um grupo, uma facção do Estado, publicou isso aqui no Facebook, colocou uma bomba próximo à Assembleia, que teria uma capacidade de explodir aproximadamente em um raio de 50 metros. E ele disse: comunicado aos deputados e governantes do Estado do Ceará, não queremos saber o que o senhor governador irá fazer para vetar essa lei que o senhor e seus amigos parlamentares fizeram. Mas o senhor tem um jeito de vetar o mais rápido possível, pois, caso contrário, iremos tomar atitudes drásticas. Características do terrorismo, onde o mais fraco quer impor ao mais forte, no caso o Estado, a sua vontade. E aqui, um dado recente, foi de 2 de janeiro a 27, os ataques terminaram em fevereiro, mas uma estatística do jornal Tribuna do Ceará: 46 ônibus coletivos incendiados, 21 ônibus e vans escolares, 11 viadutos, 103 carros, veículos na Enel, combustíveis, emissor de rádio, antenas de telefonia, delegacias. E aí voltamos ao nosso livro do Marighella. Uma forma característica da sabotagem é a explosão, usando dinamite, incêndio e implantação de minas. O objetivo da sabotagem é para doer, danificar, deixar sem uso e para destruir pontos vitais do inimigo, assim como os seguintes: letra A, a economia de um país; B, a produção agrícola e industrial; C, sistemas de comunicação e transporte; D, sistemas policiais e militares e seus estabelecimentos e depósitos; e a sistema repressor do sistema militar policial. Vocês observam que, apesar do livro ter sido escrito há quase 40, 50 anos atrás, ele ainda é muito praticado e utilizado, inclusive, pelos narcoterroristas. E aí temos algumas fotos que todos viram pelos jornais: explosão do viaduto e inúmeros carros, caminhões e veículos incendiados. A segunda etapa do livro passa para a questão do terrorismo aéreo, que é uma área que eu estou mais familiarizado, e tive a grata satisfação também de fazer a minha dissertação do ITA em cima dessa matéria. Quais são as peculiaridades? Vou passar bem rápido, só para os senhores poderem entender. Parte de security and safety. O americano, ele utiliza essas duas palavras para definir segurança, enquanto que o brasileiro usa uma apenas. Na primeira, no security, nós temos a questão de segurança física da pessoa, do estabelecimento, de alguma coisa.
enquanto que o safety são as questões de normas operacionais. Então, a segurança de voo, que a gente tanto conhece, é relativa a safety, enquanto a segurança, a integridade de uma pessoa é o security. No Brasil já começou esse problema, porque nós usamos apenas a palavra segurança para definir. Interferência ilícita e terrorismo. Toda a aviação ela é regida pela ICAO, pelo anexo 17. Esse anexo 17, ele diz a respeito do que se fazer, o que é, o que não é a questão da interferência ilícita. E o terrorismo? Não há essa definição de terrorismo na aviação no Brasil, enquanto o americano já está há pelo menos 2 décadas à frente da gente nessa definição. E eles ainda utilizam o tal do in-flight security, que significa o quê? A questão de treinar suas tripulações para se defender de um possível atentado, coisa do tipo. Não quer dizer que vai ser eficiente, mas pelo menos vai haver um combate. E aí nós fizemos um trabalho inédito. Eu tive um trabalho de reunir uma estatística em que eu consegui, desde o primeiro sequestro de aeronave no mundo até 2016. Essa aeronave foi sequestrada aqui no Peru em 1931 e foi o primeiro ato de terrorismo, né? Não quer dizer que todo sequestro de aeronave é terrorismo, mas esse aqui foi. A partir desse momento, nós fizemos um levantamento e dividimos o que é o terrorismo na aviação. Ele se divide em 3 formas: o sequestro de aeronaves, o atentado à bomba, a sabotagem por bomba em aeronaves, e atentado a instalações, como a foto aqui no aeroporto de Bruxelas em 2016. Esse primeiro levantamento, esse é somente da América Latina. Nós temos os dados do mundo todo, foi contemplado no livro, mas, como podem observar, o terrorismo na parte da aviação começou na América Latina, sendo que 14 desses ocorreram aqui no Brasil. Pouquíssimo relatado. Por isso, aquele ranking tão alto do Brasil em relação ao terrorismo. Aqui trago alguns exemplos, né? O Papá Victor Juliette X-Ray, conhecido como Expresso Cubano. Ele teve o primeiro sequestro pelo MR8, o Movimento Revolucionário 8, aqui do Brasil. 8 significava a data de morte de Che Guevara, por isso que chamava MR8. Essa aeronave era um Boeing 707, ela foi sequestrada em menos de um ano, ela foi sequestrada 3 vezes. Como eu disse, a terceira onda, parte dela, a assinatura dela era o sequestro de aeronaves. Essa aeronave tinha um destino único, sempre ia para Cuba. O terrorismo que ocorria, aonde fosse sequestrado, ela era direcionada para Cuba. Curiosamente, né, no livro a gente traz a história, essa aeronave depois foi vendida para a Força Aérea Brasileira, e ela integrou o segundo grupo nosso, que era o nosso antigo e conhecido Sucatão. Esse foi outro caso, que é o Papa Delta Zulu, da Cruzeiro do Sul. Ele foi sequestrado pela VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária. Ele foi sequestrado no Uruguai, com destino a Cuba, somente para levar uma senhora e suas 2 crianças, porque ela fazia parte da tal revolução, juntamente com seu marido. Curiosamente, o primeiro marido de Dilma sequestrou um avião brasileiro e foi para Cuba. Ele era um dos sequestradores. E aí temos o famoso caso do VASP 375 que eu mostrei no vídeo inicial. A história do Boeing que seria jogado no Palácio do Planalto. Poucas pessoas conhecem essa história. Mas essa aeronave, se tivesse tido sucesso, teria sido um atentado igual o World Trade Center. Quase 21 anos depois do World Trade Center. Essa aeronave foi sequestrada em Belo Horizonte, teve a sua rota desviada, próximo a Brasília. O piloto conseguiu convencer o sequestrador a se desviar para Goiânia. Chegando em Goiânia, houve todo um procedimento com a Polícia Federal, com a Força Aérea, e o terrorista foi abatido, não veio a falecer, somente depois no hospital. No caso
o copiloto ele vitimou dentro da aeronave. Qual era a sua motivação? Como eu disse, para definir o terrorismo, temos que passar pelo filtro. Ação, intenção, motivação. Ação, sequestrar, ele fez. A intenção, provocar uma mudança na forma de governo no país, era a intenção. E a sua motivação, ele queria jogar a aeronave para matar o Sarney, como ele tanto gritou dentro da aeronave. O mundo, né, não só o Brasil, mas o mundo, vivenciou isso em 2001, o maior atentado terrorista, que foi o ataque às Torres Gêmeas. Tivemos um saldo de 2.996 pessoas mortas, incluindo aí os terroristas. E esse efeito 11 de setembro se espalhou pelo mundo. A partir desse momento, houve uma grande mudança nas questões de segurança das aeronaves. Ressalto que todas as aeronaves foram tomadas de sequestro por lâminas de estilete de 11 centímetros, que era permitido passar pelo raio-x. Mas será que o Brasil hoje ainda está nesse nível ou não? Recentemente, depois vou passar a página para quem quiser acompanhar, há menos de 2 semanas um passageiro foi retirado de um avião que fazia Congonhas-Brasília e estava com uma faca de aproximadamente 40, 50 centímetros, sentadinho lá na poltrona. O passageiro viu antes de decolar e a Polícia Federal retirou o rapaz. Mas como passou? Essa é uma pergunta que temos que sempre fazer. A segunda forma de terrorismo é a sabotagem por bombas. É o mais letal, porque é cruel, não há o que o piloto fazer, não há como negociar. Ele é característica da quarta onda que nós estamos vivendo, né? E esse caso é o do Panam. Ocorreu um voo de Londres para Nova York, ainda na Europa, a aeronave explodiu e vitimou 259 passageiros e tripulantes. Mas e o Brasil? Nós tivemos atentado à bomba no Brasil. Também pouquíssimo, quase nada divulgado. Em 1997, essa aqui é uma aeronave da TAM, era um Fokker 100, a aeronave decolou de São José dos Campos para Congonhas. Ao decolar, atingiu um nível 100, houve essa explosão na sua fuselagem. Vitimou um engenheiro que estava sentado justamente próximo àquela janela, ele foi ejetado da aeronave. Razão, o porquê e tudo mais, não foi possível identificar. Por quê? No Brasil temos um problema. Qualquer ato de terrorismo que ocorra, as autoridades, por falta de conhecimento e também por falta de uma definição na lei, define logo o problema. A Sara vai explicar isso já já, como que se define e encerra o problema. Isso aqui não houve a investigação adequada. Passamos para a terceira e última parte do atentado no terrorismo na aviação, que são os atos contra as instalações aeronáuticas. Esse jornal antigo ocorreu o atentado ao nosso aeroporto de Guararapes, no Recife, onde vitimou um almirante e um jornalista. O atentado foi obra de 2 militantes que resolveram. Soubemos logo depois, ficamos em pânico. Morreu um almirante, morreu um jornalista. Se eles descobrem e vêm em cima, destrói a Ação Popular, que era um grupo terrorista, em dias. Isso é absoluta verdade. Eu atesto porque eu era da direção na época. Quem falou isso foi o nosso sociólogo Betinho. Aquele ato era para vitimar o nosso presidente à época que ia pousar em Recife. A terceira parte da apresentação agora é com a Sara, que vem ao encontro do que realmente é a parte de terrorismo, que é a parte da psicologia. Boa tarde a todos, novamente, os amigos, os parentes, os que vieram por interesse, o pessoal que está acompanhando pela internet. Bom, a gente viu que o terrorismo é um fenômeno transfronteiriço, ele não tem fronteiras, ele é multicausal, ele é multideterminado. Para entender um ato terrorista, não adianta você saber toda a ordem geopolítica mundial, a questão das relações internacionais. Se
se você não conhecer a sociologia do ato terrorista e a psicologia do ato terrorista. Quem são esses grupos? Como eles funcionam? Como é a sua hierarquia? A gente precisa se debruçar sobre esse assunto e, principalmente, o que passa na cabeça de um terrorista. É uma resposta que ninguém conseguiu responder e pesquisas de milhões de dólares ao redor do mundo tentam descobrir essa questão. Por que alguém, um indivíduo, entre aspas, um indivíduo comum, chega ao ponto de cometer um ataque terrorista? Então a gente vai ver que a explicação sempre é a mesma. Vocês vão ver o ataque, o sequestro do VASP e vão entender agora a partir do atentado no Rio de Janeiro, agora esse ano. A lógica do terror é muito simples. A lógica do terror é: mate um e aterrorize uma comunidade. Então, o objetivo do terrorismo, ele não é matar. O objetivo do terrorismo é aterrorizar. Então, isso é básico. O objetivo de um terrorista não necessariamente é matar, mas praticar um ato, e aí vem toda a questão midiática, a partir da divulgação desses atos. Essa divulgação é essencial para o ato terrorista, realmente atingir o seu objetivo, que é aterrorizar uma comunidade e conseguir que aquela comunidade venha ao encontro dos seus objetivos. Então, para a gente entender um ato terrorista, tudo isso precisa ser levado em conta. Para você cometer um ato terrorista, portanto, basta saber o que aterrorizaria uma sociedade. Qual o seu maior pânico? Qual o seu maior pavor? É com isso, é com esse sentimento que eles trabalham. E o sentimento de terror é uma característica eminentemente subjetiva. Não é? E, portanto, é um objeto da sociologia e é um objeto de estudo da psicologia. A gente tem... Vocês lembram do vídeo do Cid Moreira? Onde ele está? O delegado Romeu Tuma disse ainda que o sequestrador está internado no hospital de Goiânia. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental. Pelo que o coronel Salles... Uma ação vil, totalmente... Tenho 34 anos, não tinha visto ainda ocorrências com um artefato desse, que é a besta. É totalmente despropositado e imponderável. Que tipo de atentado a polícia classificaria? Como? Que tipo de atentado a polícia classificaria? O atentado de alguém que não tem o domínio de suas melhores faculdades. Tanto é que após cometeram o próprio suicídio. Qualquer coisa que nós dissermos de maneira antecipada, nós faremos um pré-julgamento. Essa não é uma característica da Polícia de São Paulo fazer. Então vocês vejam, o que temos de semelhante entre o atentado de 88, ou a cobertura que foi feita, e esse de 2019? A mesma explicação de base. O sujeito que perpetrou é um doente mental. O que acontece quando a gente faz essa justificativa? A gente encerra a discussão. Na hora que você diz, essa pessoa... E aí tem várias teorias, que são psicopatas, que são esquizofrênicos. Esse de Realengo também tem um relato dizendo que ele seria esquizofrênico. O problema dessa narrativa é que se o terrorista é um doente mental, então bastaria tratá-lo, para que ele não cometa outros atentados. Mas essa premissa não é verdadeira. As pessoas que cometem atentados terroristas, não só as que cometem, mas todos os que estão em volta e tratam da organização do ataque, as organizações são feitas de pessoas extremamente capacitadas. Eu preferia passar várias noites dormindo ali no Hospital Mental de Messejana do que junto com um cara desse. Então, não se trata de doença mental. Quando você diz, é um doente mental, você faz o quê? Você separa a sociedade daquele sujeito, você diz, não, é um problema dele, nós somos ok, somos normais, precisamos cuidar de tratar ele. Mas não é verdade. E é uma forma assim que conforta o coração da gente. Quando você pensa, não, é um caso isolado, é um doente mental, encerra as investigações e é reconfortante psicologicamente. E você não tem que se questionar sobre várias outras coisas que compõem um ato terrorista. Questões sociais, questões políticas, questões geopolíticas e questões individuais também das comunidades. Então, esse sujeito que perpetra um ato terrorista, ele é um sujeito comum,
como nós somos os sujeitos comuns. Vocês viram aquelas senhoras ali falando do Marighella? Senhorinhas, podiam ser nossas avós, nossas mães. Não é? Então, o terrorista não tem cara. Ele é homem, ele é mulher, ele pode ser até uma criança. Então, a gente precisa... Isso dá um certo desconforto, que você começa a desconfiar de todos. Mas, para a gente chegar no cerne dessa questão, a gente deve descer, subir ao nível da complexidade que ela merece. Então, essa justificativa de ser um doente mental não se sustenta. O coronel, aí no caso do Rio de Janeiro, ele fala assim, eles eram doentes mentais, tanto que se suicidaram. Então, todo mundo que se suicida é doente mental? E toda a questão terrorista, toda a ideologia por trás disso, toda a religião por trás disso, tem uma explicação que ela até hoje é veiculada, mas ela não convence. Se a gente, a partir do menor questionamento, não passa de uma análise superficial e confortável, mas ela não é verdade. O terrorismo, ela é basicamente, o terrorismo é uma guerra psicológica. Aos militares, aos familiarizados com a questão da segurança pública, esse é um termo comum. A guerra psicológica faz parte das guerras, de todas as guerras. Numa era de informação, muito mais agora. Então, da mesma forma que os agentes de inteligência são soldados do silêncio, porque vivem nas sombras, os terroristas são soldados do espetáculo. Eles precisam do espetáculo para atingir os seus objetivos. Então, a gente tem alguns modelos de explicação de por que, como alguém se torna um terrorista. Esse sujeito é louco? Não, ele não é louco, ele é um de nós. Ele passa por um processo de radicalização, e aí a gente vai ter que determinar de qual organização a gente está falando, porque o PCC, por exemplo, é uma organização extremamente complexa. Tem regras, hierarquia, código de ética, penas. Eles têm, arrisco a dizer que eles têm uma ideologia própria. E se a gente não for capaz de compreender como esses grupos funcionam, e, mais ainda, por que alguém se une a esses grupos, porque a pessoa não começa num grupo terrorista para executar um ato. Ele começa numa posição de menos responsabilidade. Ele pode abrigar alguém, ele pode dar informações, ele pode, enfim, fazer tarefas secundárias. Mas já aí ele vai se comprometendo com o grupo e vai chegar um momento que ele vai para a linha de frente e ele não vai ter mais como recuar. Ele passou por um treinamento, não só do uso dos meios, mas ele passou por um treinamento ideológico, por um treinamento mental. Muito próximo ao que a gente observa nas Forças Armadas. A gente vê o recrutamento, a gente vê a doutrinação e a gente vê a ação. Esses grupos são semelhantes. Né? São pessoas que se unem e que estão ligados por laços de lealdade, por laços de fraternidade, por uma sensação de proteção. Então você tem indivíduos que sozinhos, solitariamente, não cometeriam nada, mas que dentro de um grupo essa responsabilidade se dilui e o sujeito passa a fazer. Vejam só o que acontece nas torcidas organizadas. Pancadaria, morte, sozinhos essas pessoas não fariam, mas a pressão do grupo e a tranquilidade que o grupo dá, a segurança que o grupo dá, permite que a pessoa faça coisas que normalmente ela não faria. Então a gente tem esse processo de radicalização que deve ser o foco do estudo de como se forma um terrorista. Então a gente tem alguns modelos de radicalização. Esse é um modelo muito... Vocês vão ver que todos eles têm algumas coisas em comum. Tanto esse primeiro, da escada para o terrorismo, como esse do Departamento de Polícia de Nova York. Eles entendem que é um contínuo nesse processo de radicalização. Existe um processo de pré-radicalização, onde o sujeito é comum, tem endereço fixo, família, trabalha, estuda. Ele é um sujeito absolutamente sem distinção dos outros. Existe um momento em que há uma crise na vida daquele sujeito ou na vida daquela comunidade. O sujeito compreende, de alguma forma, ele lê a sua realidade, entendendo que existe alguma injustiça da qual ele é vítima, seja porque ele é mais pobre ou porque ele vive em condições que ele entende como
desfavoráveis, ele pega essa sensação de injustiça e aponta um inimigo externo. Eu passo por isso por conta do governo. Eu passo por isso por conta dos católicos. Eu passo por isso por conta dos americanos. Esse processo de projeção da frustração de não ter uma vida satisfatória para ele faz com que ele projete para fora. E daí para frente, qual é o objetivo da vida dele? Ele não tinha objetivo nenhum. Agora ele tem. É combater aquele inimigo responsável por suas desgraças. Então, começa todo o processo realmente de doutrinação. Ele vai encontrar um grupo, ele vai encontrar ali amizade, fraternidade, ele vai encontrar acolhida, ele vai encontrar dinheiro. E ele vai encontrar, acima de tudo, um propósito para a vida dele. Ele não tinha. E ele agora tem um propósito pelo qual lutar, pelo qual dar a própria vida. Isso tem um poder, assim, devastador à vida de um ser humano. Que é exatamente esse momento que você encontra um propósito para o seu sofrimento. Você encontra um propósito para o que você está vivendo. A partir desse ponto, ele entra em contato com essas organizações, seja ele busca, ou a organização o busca, se ela tiver muito interesse nele, e começa o processo de doutrinação. Ali ele vai aprender a teoria por trás da violência. Então, o que a gente vê como violência bruta, como crueldade, como algo inexplicável, algo de um doente mental, não é. Está todo embasado numa filosofia de mundo, numa visão da existência, num objetivo em comum. Aquilo, de forma nenhuma, é um ato descuidado ou deliberado do próprio sujeito. É fruto dessa doutrinação e dessa organização. Aquilo tem um objetivo. E aí eles estão tratando, como é Nova York, eles tratam muito da questão do terrorismo religioso, né? E aí ele trata muito da questão da jihadização, que é todo o arcabouço religioso, filosófico, da Guerra Santa, toda essa justificativa, o sujeito tem a justificativa para atuar de forma violenta. Então, quando a gente vê um sujeito que praticou um ato terrorista, ali é o final de um processo, de um longo processo. Aquilo não é um estopim, não é uma coisa, né, impensada. Aquele sujeito foi longamente treinado, doutrinado, e ele está seguro do que ele está fazendo. Por isso que muitas vezes a gente escuta relatos assim, o terrorista estava com um olhar vazio, ele não tinha, não expressava sentimentos, não expressava emoções. Ele estava ali para cumprir uma missão. Então ele realmente não tem expressão. Como não tem expressão um militar que sai para uma missão. Ele tem um objetivo. Por isso que é muito difícil a negociação com terroristas. Porque ele está muito determinado a fazer aquilo. Foram longos anos dedicados àquele minuto que ele consegue atingir o alvo. A gente tem o caso de Realengo. Foi um outro caso que foi discutido, que não foi investigado a fundo, e acreditou-se então que ele era um esquizofrênico e, portanto, teria cometido o ataque. Eu conheço centenas de esquizofrênicos que nunca cometeram nenhuma violência com o vizinho. Então isso não é, a gente já viu que isso não é, provavelmente não é verdade, provavelmente não é justificativa, mas vejam o que o psiquiatra disse. Gritos de pavor. Aqui é o ataque, né? Ecoam da escola. O que, maluco? Um grupo de estudantes se abraça. Eles acabam de escapar da morte. Sem entender o que acontece no interior do prédio, pais e mães chegam ao portão. O cinegrafista amador entra na escola. Pegaram quantas crianças, mais ou menos? O cara trabalhou. Era o quê, o maluco? O cara chegou aí... Não vi, eu tava lá dentro, lavando o banheiro. Aqui não há causa. Aqui é simplesmente um sentimento doentio de que ele é uma pessoa muito pura, muito boa, que vai para uma missão importante e que os outros são os covardes. Para o psiquiatra forense Talvani de Moraes, o que vemos no vídeo é mais um indício de que o Wellington estava doente. Ele estava doente mental, com uma doença que nós conhecemos como esquizofrenia paranoide. E ele estava debaixo de uma situação de delírio
e de alucinações. O que é isso? Delírio é uma ideia que o doente mental esquizofrênico monta na sua cabeça a partir de uma premissa falsa. Ao que tudo indica pelos escritos, pelo vídeo, ele estava se sentindo um terrorista, à beira de um ato terrorista. Ele escreveu uma novela, vestiu o personagem criado por ele, que era o tal terrorista, e interpretou o papel e não saiu mais dele, morreu nesse papel. Mas o psiquiatra lembra, mesmo nas formas graves, a esquizofrenia é uma doença que pode ser controlada. Hoje a psiquiatria já conta com um repertório, um cardápio de medicamentos muito eficiente. Que ele poderia estar sendo tratado. Poderia estar sob controle medicamentoso, acompanhado por um psiquiatra. E se não se tornar uma pessoa tão agressiva. Claro, seria evitável. Vocês entendem como isso é patente? Você diz, é um doente mental, ele precisa de remédio e não precisa de polícia, não precisa de inteligência, não vamos investigar. E aí a gente não sabe até que ponto esse sujeito estava envolvido com algum grupo. E a gente até sabe, ele deixou cartas e relatos pedindo para que o corpo dele fosse tratado com honras de um muçulmano, para que ele não se tornasse impuro e não fosse enterrado de forma impura. Não me parece coisa de um esquizofrênico. Um esquizofrênico não tem essa sofisticação mental de um planejamento dessa natureza, de um planejamento de longo prazo. Então a gente tem aí essas questões que acabam por, eu acho, dificultar muito que a gente realmente entre na mente dessas pessoas e conheçamos isso. Ele estava baseado numa premissa errada da realidade, mas não porque ele delirasse, mas porque ele foi doutrinado. É muito fácil você doutrinar alguém em cima de premissas falsas, ensinar aquela pessoa a ler o mundo de uma forma distorcida, sem necessariamente ela alucinar ou ter delírios, né? E aí ele deixa essa carta que eu comentei com vocês, que ele cita vínculos com o Islã, que nunca foram comprovados, porque não foram investigados. E tem esse professor da UFRJ, que recentemente, em 2006, foi preso. Ele era um argelino que vivia na França, era um professor com graduação, mestrado, doutorado, professor universitário, passou num concurso público, e ele era um terrorista e foi deportado. Então vejam que um terrorista não é alguém com, como é que ele disse? Faculdades mentais prejudicadas. Pelo contrário, são pessoas extremamente inteligentes. Em algumas funções, obviamente, porque a gente tem uma série de funções dentro de uma organização terrorista. A gente tem desde aquele que distribui informação, até aquele que constrói o armamento, aquele que usa. E aí nós temos aí personalidades mundiais sendo recrutadas para esse tipo de crime. Químicos, professores e pessoas da mais alta conta social. E a gente tem que levar sempre em conta, né, que os terroristas eles não adoram a Deus, eles adoram a morte. E aí no sentido seguinte, que é muito difícil você combater um crime no qual o próprio criminoso não tem apreço pela própria vida. Isso torna ainda mais difícil a gente combater essas pessoas, especialmente esses lobos solitários, que apenas por meio de inteligência é possível estabelecer uma conexão dessas pessoas com organizações fora do país ou dentro do país, né? E a gente tem aqui um problema sério, que é o das facções criminosas no Ceará, que são os responsáveis pela maioria dos atentados que nós vivemos. A gente conhece um pouco dessas facções e a gente conhece um pouco dos seus integrantes. Eles não se parecem em nada com essas organizações que nós vimos aqui. Hezbollah, Hamas, IRA, não parece com isso. Então a gente nem isso a gente pode. Seria o quê? Pegar um perfil de um terrorista que essas organizações têm, FBI, Polícia de Nova York, e trazer para cá. Isso é absolutamente inócuo. Não vai dar resultado, porque a gente tem que levar em conta a condição cultural, a questão social e econômica do nosso próprio Estado. Então a gente vem trabalhando no instrumento, eu e Bruno, estamos agora, né, depois que o livro ficou pronto, estamos na metade, produzindo um instrumento com informações locais para que a gente possa identificar pessoas capazes ou envolvidas com o crime que possam ser
radicalizados ou que já estejam radicalizados e prontos para cometer um ataque. Nem isso a gente pode, porque cada organização é única, cada estado é único, e no Brasil a gente não tem nenhuma ferramenta nesse sentido de traçar o perfil. Então esse vai ser o nosso próximo projeto, assim que estiver pronto, a gente chama vocês de novo. Obrigada, boa tarde. Bem, mais uma vez gostaria de agradecer a todos a presença, né? Gostaria de convidar a Vena, por favor. A Vena é a proprietária do café que gentilmente cedeu espaço para a gente. E agora nós vamos ficar aqui para receber quem quiser vir aqui conversar um pouquinho com a gente. À minha direita aqui está o Aguiar, ele está com o livro, quem quiser adquirir o exemplar. O Aguiar está com a máquina aqui também de cartão de crédito, qualquer coisa. E a gente pode conversar um pouquinho melhor. Muito obrigado mais uma vez.